Hoje nós vamos falar sobre uma disciplina espiritual que, infelizmente, ela é muitas vezes negligenciada por nós. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17, do versículo 14 ao versículo 21. Mateus capítulo 17, do 14 ao 21. E assim diz a palavra: Quando chegaram aonde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Só um parênteses aqui, né? Rapaz, Jesus pegou pesado aqui, viu? Geração incrédula e perversa. Até quando terei que suportá-los? Meu Deus do céu. Vamos seguir. Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Pai, em nome de Jesus, ministra mais uma vez essa palavra nos nossos corações, edifica a tua igreja, fortalece o teu povo, porque nós estamos aqui, ó Pai, com um propósito, não somente de aprender a tua palavra, mas praticar esta palavra. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus, amém. Ok? Voltou. Queridos, eu já falei algumas outras vezes sobre jejum, já expliquei para vocês, mas como faz parte dessa série de disciplinas espirituais que a gente precisa praticar e aprender, hoje nós vamos falar sobre jejum. Não somente falar sobre jejum, mas sobre crescer nessa disciplina espiritual. Nós sabemos sobre a importância de orarmos diariamente, nós sabemos sobre a importância de adorarmos a Deus, de servirmos, de cultuarmos, e a gente depois vai falar sobre cada uma dessas disciplinas, mas hoje nós queremos falar sobre essa porque me parece que ainda há algumas dúvidas e muita curiosidade a respeito dessa disciplina. Se essa disciplina é para hoje, se de fato ela é bíblica, quais são os tipos de jejum que a Bíblia apresenta, enfim. Não sei se vai dar para eu terminar todos os pontos aqui, mas eu vou iniciar e eu peço que vocês fiquem bem atentos. Se você quiser fazer anotação, pega o seu celular aí, faça as anotações necessárias, né? O que está acontecendo aqui nesse texto? Jesus tinha enviado seus discípulos para que eles pudessem cumprir a sua missão. E aí eles voltaram, e quando eles voltaram, um homem chegou para ele e disse: ó Jesus, eu estou com meu filho está endemoniado, e eu levei para os teus discípulos, mas eles não conseguiram libertá-lo. E Jesus fala sobre incredulidade, certamente falando sobre dureza aqui também, por isso que Jesus foi muito duro. Eu acredito que essa dureza que Jesus falou aqui, certamente foi porque ele já deveria ter ensinado os discípulos sobre isso. Mas não tem coisa que a gente ensina para os nossos filhos, às vezes o pastor ensina para as ovelhas, e a gente tem que depois dizer: olha, lembra que eu falei, lembra que eu ensinei, vamos praticar isso aqui e tal. Então acho que Jesus estava entendendo, eu já estou para partir, o Espírito Santo vai vir, mas eu preciso dar uma dura nessa turma aqui. E ele disse: olha, esse espírito, essa espécie,
só sai pela oração e pelo jejum. Agora, talvez venha uma pergunta para você: pastor, eu já ouvi falar muito sobre jejum. Mas o que é o jejum? Se eu ficar sem celular, eu estou jejuando? Se eu não for jogar bola, eu estou jejuando? Eu posso dizer que eu estou fazendo um jejum de futebol? Se eu, por exemplo, decidir, não, eu não vou comer só chocolate, eu estou jejuando também? Então, às vezes surgem essas dúvidas, e nos últimos tempos as pessoas têm ficado cada vez mais criativas, né? Jejum de rede social, jejum e assim por diante. Mas jejum, biblicamente falando, queridos, é abstenção de alimentos. É quando você deixa de comer algo com um propósito espiritual. Eita, vou fazer um jejum porque eu quero emagrecer e aproveitar e me fortalecer espiritualmente. Fazer igual aquele João Kleber lá, né? Para. Não, isso não é jejum bíblico. É natural que a gente emagrece. Se você parar de comer, você vai emagrecer. Mas quando você coloca isso na frente do seu jejum, meu irmão, talvez você está jejuando e alimentando o seu coração com um propósito errado. O jejum é você se abster de alimento com uma finalidade espiritual, por um período definido e por um propósito específico. Eu vou repetir. Jejum é se abster de, de algum alimento com finalidade espiritual, com um período definido, vai começar assim e vai terminar assim, começa tal dia, termina tal dia, e com um propósito específico. Qual é o propósito desse jejum? Então o jejum tem essas características que a gente vê na palavra. Mas às vezes o que é que acontece hoje com a igreja? Muitas vezes a igreja, graças a Deus hoje nem tanto, mas às vezes a igreja está dividida. Porque de um lado há aqueles que dizem assim, não é necessário jejum, o importante é a oração. E outras pessoas falam assim, mas se você não jejuar, você não é espiritual, e assim por diante. Então às vezes há uma supervalorização, mas também às vezes há um desprezo. E não estou dizendo que a gente não deve valorizar, mas eu quero dizer para você que uma pessoa que vive ou que jejua, ela necessariamente, dentro da percepção divina, ela não quer dizer que ela é mais espiritual do que uma outra pessoa. Nós percebemos que essa pessoa ela está buscando crescer mais espiritualmente, mas isso não dá a ela um selo de mais ou menos espiritual. Então, o jejum, ele tem isso. É não alimento. Pastor, eu não vou abrir a rede social, eu vou chamar de jejum. Eu acho que a palavra mais adequada para isso é um propósito. Eu vou ter um propósito. Senhor, coloque diante do Senhor esse propósito. Eu não vou usar as redes sociais e eu vou aproveitar para ler mais a tua palavra. Está certíssimo. Mas não é um jejum. Jejum tem a ver com alimentos. Se abster de algum tipo de alimento. Aí vem uma outra pergunta, certo, pastor? O senhor está falando sobre o jejum aqui. Mas a Bíblia ordena, né? Aí eu lembro dos filhos, né? É obrigado a fazer isso? Eu tenho a obrigação de fazer isso? E se a gente for olhar na palavra, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, embora não haja assim uma espécie de uma regra fixa, quando jejuar, ou qual tipo de jejum eu devo praticar, porque nós entendemos que o jejum é algo pessoal, e quando eu falo que é algo pessoal, é você que escolhe isso aí. Mas, quando eu olho para Jesus, eu vejo que Jesus jejuou, não é verdade? Quando ele começa o ministério dele, se não me engano, em
Marcos capítulo 4, se não me engano, ele está orientando, quando nós lemos a palavra, de que nós devemos nos preparar para enfrentarmos algumas missões. Ele ia enfrentar e viver a missão do chamado dele. Então você não vai ver a Bíblia obrigando, no sentido de forçando, como se fosse um mandamento. Nem no Antigo, nem no Novo, você vai ver qualquer tipo de mandamento, ou um tipo de frequência desse jejum. Mas, quando nós consideramos Jesus, Novo Testamento, o ministério de Jesus, quando nós olhamos para aquele que é a nossa maior referência na palavra, nós entendemos que Jesus não estabelece uma regra, mas não há como negar que Jesus esperava que os seus discípulos praticassem essa disciplina espiritual. E onde é que a gente vê isso? Mateus capítulo 6, versículo 16 ao versículo 18. Tem como abrir aí? Mateus, toda vez que eu disser um texto, se você puder encontrar, viu? Mateus capítulo 6, do 16 ao 18. Nós vemos Jesus falando a esse respeito. Ele diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, no entanto, versículo assim: quando você jejuar, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuás, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Quais são os destaques que eu faço aqui? Jesus não diz se você jejuar, mas ele diz quando você jejuar. Quando você fizer isso. Então, a Bíblia não tem um mandamento, mas eu entendo que como servos que nós somos de Jesus, e temos Ele como Senhor, e Ele falou isso para os seus discípulos: quando vocês jejuares, vocês se comportem desta maneira, vocês façam as coisas dessa maneira. Quantos discípulos saem para orar, para libertar as pessoas, para evangelizar, e dessas pessoas não é alcançada por essas orações? Jesus fala assim: essa casta não sai se não for com oração e jejum. O que é que eu aprendo com isso, queridos? Eu aprendo que era um hábito, era um costume, era uma disciplina espiritual na vida de Jesus e na vida dos discípulos. Então, eu compreendo que se isso era algo vivido por Jesus, se algo que Jesus esperava dos seus discípulos, por que Ele não espera isso de nós também? Porque o jejum não pode ser visto como um sacrifício. Eita, agora eu vou jejuar. Não, a gente às vezes pode até brincar, mas não pode ser visto como um sacrifício. E quando a gente vai amadurecendo nisso, a primeira coisa que a gente não se preocupa, e não deve se preocupar, não é em, vou deixar de comer, mas eu vou estar mais íntimo do Senhor. Então o que Jesus ele nos ensina com a vida dele, é que embora ele não tenha estabelecido um mandamento, as palavras que ele cita, por exemplo, nesse texto, nos mostra que ele esperava essa prática dos seus discípulos. Ele nos instrui, queridos, até na motivação correta. Que quando nós formos jejuarmos, nós devemos ter um tipo de comportamento e uma motivação correta. Quando ele diz, olha, o Pai recompensaria a atitude correta do jejum, ele nos mostra que praticar o jejum, essa disciplina espiritual, traz resultado. Porque ele fala no texto,
Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu pai em secreto. E o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, nós vemos que Jesus está dizendo que não somente esperava que os seus discípulos jejuassem, mas também que Jesus fala sobre recompensa da prática dessa disciplina espiritual pelos seus discípulos. Então nós já vimos o que é o jejum, nós já vimos o que a Bíblia fala sobre isso, o que Jesus fala sobre isso, mas eu preciso também falar para vocês sobre o propósito do jejum. Jesus fala qual deve ser o comportamento, qual deve ser a atitude, mas qual é o propósito do jejum? Primeira coisa que eu vou dizer, o propósito do jejum não é mudar Deus. Eita, eu vou fazer um jejum. O negócio está difícil. Eu estou sentindo que as portas não se abrem. Eu estou sentindo que parece que Deus está impedindo, mas vou fazer um jejum aqui agora para tocar o coração de Deus. Como se o jejum mudasse Deus. Então o jejum ele não muda Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Então, Deus vai ser o mesmo antes do jejum, durante o jejum e depois do jejum. Deus ele não muda. Mas o que acontece com o jejum? O jejum muda a minha vida. Porque o jejum, ele vai me dar fome de Deus. Ele vai me levar para mais perto de Deus, ou seja, o jejum vai deixar o nosso espírito atento, por quê? Porque ele está mortificando a carne, ele está mortificando os nossos desejos pecaminosos, ele está mortificando as nossas vontades mais primitivas, que é comer mesmo. Então, o primeiro propósito do jejum, ou seja, o propósito primário do jejum, é mortificar a nossa carne. E isso vai nos fazer sermos sensíveis ao Espírito Santo. É sobre deixar de comer com um propósito. Se a gente faz um jejum espiritual, nós temos o propósito de nos aproximarmos mais de Deus e entender com mais clareza a vontade dEle. A gente poderia colocar outros benefícios físicos, mentais, que a ciência fala, mas a essência do jejum não é mudar Deus, é mudar a gente. E uma coisa que nós percebemos em Mateus capítulo 17, versículo 19 a 20, Mateus 17, do 19 a 20, o jejum ele ajuda a liberar a fé. Por quê? Porque se eu estou investindo no espiritual, é normal que o que aconteça? A minha vida vai desabrochar ainda mais a fé. O que nos dá vitória sobre o inimigo, queridos, é o que Cristo fez na cruz. O que Cristo fez na cruz, isso nos dá vitória sobre o inimigo. É a autoridade que está no nome dele. O jejum em si não tem um propósito de nos fazer vencer, mas de liberar a fé para o combate. E esse liberar a fé naturalmente nos fortalece. Então, o que Jesus estava querendo ensinar com esse texto sobre os discípulos, que aquele espírito não saía, não era sobre somente, se não tiver o jejum aqui, vocês não vão vencer. É porque o jejum mostra que aquelas pessoas eram mais íntimas e entenderiam como Deus iria agir para liberar e libertar aquela pessoa. Então, apesar desse propósito, dessa essência de jejum ser mortificar a carne, a gente vê outros motivos biblicamente falando. Por exemplo,
A gente vê em Neemias 6, 3, 4, quando a Bíblia fala sobre jejum, é um jejum de consagração. Às vezes a gente pensa que jejum é só para pedir alguma coisa, no sentido de ganhar alguma coisa, mas o jejum também tem a ver com consagração. Deus às vezes nos incomoda e diz assim: faça um jejum, e o propósito desse jejum é consagração. Mas se Deus não falar sobre isso, você pode escolher isso também. Senhor, eu vou fazer um jejum aqui agora, eu vou me abster de determinado alimento, ou de determinadas refeições, ou tantos dias, ou total, e depois a gente fala sobre isso. Mas você também pode fazer essa escolha. Mas entenda que existem muitos motivos, e um deles é se consagrar. Outra coisa é arrependimento. Salmo 7,6 nos fala sobre isso. Arrependimento de pecados. Senhor, eu vou fazer um jejum, porque eu me arrependo dos meus pecados, eu quero estar mais próximo do Senhor. Sobre enfermidade, sobre aflições, jejum com propósito de intercessão. Daniel orava pelo povo. Como eu falei, estar com o Senhor. Preparação para batalhas. Você vê isso muito no Antigo Testamento também. O texto fala assim sobre caixas de demônio. Então, que precisaria e que teria esse propósito. Agora, até aí está dando para entender? Motivo, que não é uma ordem, mas Jesus espera que os seus discípulos jejuem, né? Mas outra coisa aqui, queridos, o propósito do jejum também, que não é mudar Deus, mas é mudar a gente. Mas o quarto ponto que eu queria compartilhar com vocês é quais são os tipos de jejum na Bíblia. Quais são esses tipos? A Bíblia apresenta pelo menos 3 tipos de jejum. O jejum parcial, Daniel capítulo 10, 2 e 3. Daniel se absteve de alimentos, porém não totalmente. Ele dedicou-se por 3 semanas e obteve uma revelação tremenda. Deus trouxe a ele uma revelação tremenda. Então eu entendo que o jejum, ele é importante, porque ele nos dá poder em momentos decisivos. A gente vê também Daniel lá no primeiro capítulo, quando ele é oferecido a comida do rei, e ele fala que ia se abster daquela comida, iria comer legumes, e não comeu a comida do rei, que certamente devia ser uma delícia, coisas muito gostosas, mas ele teve um propósito com isso aí, né? Então, o jejum parcial. Então isso significa, queridos, que você pode estabelecer um jejum parcial. Não vou comer determinado tipo de alimento, não vou comer, por exemplo, embutido, não vou comer doce, não vou comer, carne, não vou comer comida, vou só tomar líquido. Então, isso, sopa, essas coisas todas e tal. Então, isso é um jejum parcial. Existe o jejum que os pessoal chama de jejum normal, que é a abstinência de alimentos, mas com ingestão de água. A pessoa não come nada, mas ela toma somente água, ou líquido, né? Então, qual é o exemplo disso? Quando Jesus, em Mateus capítulo 4, quando ele está para iniciar seu ministério, ele disse que ele teve fome. Então, significava que ele provavelmente estava tomando água, mas ele não estava comendo. Então, é a prática mais apropriada para jejuns mais longos. Ou seja, você pode ficar sem comer, mas não deve ficar sem beber. Chega um determinado tempo que o nosso corpo, ele necessita de hidratação. Então, deve ter muito cuidado. Um outro é esse jejum total, que é a abstinência de tudo, inclusive de água. Você nem come e você nem bebe nada. E na Bíblia nós encontramos poucas menções a esse respeito. A gente vê de no máximo 3 dias, como Esther, o apóstolo Paulo. E há uma advertência naturalmente da ciência, né, da medicina, que a pessoa não deve passar mais de 3 dias sem água, porque isso começa a ser
nocivo, né, para o nosso corpo. Então, o jejum, ele pode ser parcial, a gente tira determinado alimento. Ele pode ser o normal, né, que quando você não come nada, só toma água. E pode ser o total, sem água, sem alimento, sem nada. Pastor, qual é o mais espiritual? Não tem, meu irmão, esse negócio do mais espiritual. Existem propósitos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Seminário do Espírito Santo, por exemplo. O Seminário do Espírito Santo, quando a gente fez, quem foi servir, nós somos orientados a não comer carne. Justamente com esse propósito, né, de buscar o Espírito. Carne vermelha, se eu não me engano, né? Foi carne vermelha? Foi carne vermelha, né? Foi aí quando eu descobri que porco é carne vermelha. E eu pecando, ó, comendo porquinho, uma costelinha de porco. Então, o jejum ele tem que ter esse propósito. Se você não tiver propósito no jejum, você está fazendo dieta e não jejum. Dieta é diferente de jejum espiritual. Você vai dizer assim, pastor, mas qual é o tempo mais adequado para um jejum? Quanto tempo deve durar um jejum? Qual a duração que o senhor recomenda? Biblicamente, a Bíblia não determina. O jejum tem que ser assim, tem que durar tantos dias, tal. Então, nós somos livres para escolhermos e estabelecermos um propósito desse jejum e como nós orientamos, né? Propósito, o que é que a gente vai deixar de comer e assim por diante. Mas a Bíblia nos dá alguns exemplos de duração. De um dia, o dia da expiação, de 3 dias, Esté e Paulo, de 7 dias, quando há o jejum pelo luto, pela morte de Saul, 14 dias, foi um jejum involuntário de Paulo e os tripulantes do navio, 21 dias, que é o jejum de Daniel, você já deve ter ouvido, jejum de Daniel. Então, são 21 dias e 40 dias, que é o jejum de Jesus lá no deserto, né? O pastor Valmir, que esteve aqui com a gente, logo depois que ele foi, ele iniciou um jejum de 40 dias só líquido. Quando ele chegou, ele estava bem fortinho, né? Meu irmão, ele ficou bem, até a voz mudou do homem. Então, ele fez esse jejum de 40 dias. Outra pessoa também que eu sei que fez esse jejum de 40 dias foi o pastor Luciano Subirá. E tem outras pessoas também que fizeram, mas são 2 pessoas mais próximas, digamos assim, né? Que eu já vi essas pessoas que foram o pastor Luciano e o pastor Valmir. Eles fizeram esses 2. Pastor, o senhor já fez? Nunca fiz. Esse de 40 dias. Mas o senhor pretende fazer? Pretendo. Quando? Não sei. Quero começar logo com esse de 40 dias. Não comece com um jejum desse, porque provavelmente você não vai aguentar. Então a minha recomendação é: comece adaptando o seu corpo para isso, a não ser que Deus lhe peça. Porque se Ele lhe pedir, aí você tem que obedecer. Mas eu sempre recomendo que comece tirando uma refeição de um dia, depois você tira 2 refeições, depois você tira todas as refeições daquele dia, aí você faz o jejum de um dia, 24 horas, e depois faz, e assim por diante. Então, as minhas experiências a respeito de jejum, eu já fiz 3 dias só com líquido, né, sem nenhuma refeição. Eu costumo mais fazer jejum de uma refeição por dia. Então, geralmente eu almoço e aí só no outro dia almoço de novo, né? Agora eu percebo que eu sinto menos fome quando eu faço de todas as refeições. Não acredito num negócio desse. Eu sinto menos fome do que quando eu faço só de um dia. E se eu fizer só de uma refeição, meu irmão, é uma fome enorme. Mas
Existe também aquele que as pessoas fazem só de pão e água, né? Eu nunca fiz esse só pão e água. Então eu já fiz de 3, só com líquido. Já fiz 15 dias só com a refeição. E eu lembro a primeira vez que eu fiz um jejum, 24 horas sem nenhum alimento. Foi uma situação em que um dos nossos meninos estava doente. Acho que foi Mauro Filho em mim. Foi Mauro Filho, estava doente. E aí Deus falou comigo assim: estabeleça um jejum de 24 horas. E eu pensei assim, do nada assim. E aí eu fiz esse jejum de 24 horas. Eu nunca tinha feito um jejum assim. Foi 24 horas e eu não senti um pico de fome. E eu senti assim uma presença extraordinária do Senhor, do Espírito Santo. Aí a gente sente muita vontade de ler a palavra, de orar, de adorar. Foi inclusive um domingo, né? E terminou o jejum. O término do jejum seria quando terminasse uma oração que eu fosse fazer lá depois do culto. Terminei, às 24 horas, Deus pediu. Aí comprei uma pizza de calabresa. Comi a pizza, mas ainda com sentimento de culpa. Mas eu sabia que Deus tinha estabelecido só assim, como se eu pensasse assim: eu poderia ficar um pouco mais para buscar mais dessa presença, né? Se você já fez jejum, você vai saber mais ou menos o que eu estou dizendo. Então, essas foram as minhas experiências e algumas outras, de deixar de comer carne, ou deixar de comer algum tipo, enfim. E tem me abençoado muito, certo? Agora, o jejum, ele tem a capacidade de ser uma arma espiritual quando nós estivermos enfrentando alguns tipos de batalhas espirituais. Quando a gente vê esse texto que a gente leu, Jesus falando para os seus discípulos, isso mostra que os discípulos ali encontraram dificuldade em desenvolver os seus mistérios, ou seja, Jesus tinha lhe dado uma direção, e justamente por quê? Porque eles não tinham jejuado. Se os discípulos estivessem jejuando, com certeza eles teriam alcançado um êxito, um grande êxito na libertação da possessão maligna daquele rapaz. E por que nós devemos jejuar durante as batalhas espirituais? Porque, queridos, há direcionamentos divinos, como esse aqui, por exemplo, que se a gente não tiver assim, provavelmente a gente não vai perceber o que Deus quer. Então, nessa batalha aqui espiritual, né, de libertação desse rapaz, a correção que Jesus faz é justamente essa. Certamente eles estavam orando, certamente eles oraram, mas o texto diz que deveria ser com jejum e oração. Então tem batalhas que nós não podemos ficar só orando. Nós precisamos também jejuar para mortificar a nossa carne, para termos sensibilidade espiritual, para que assim nós possamos tomar as decisões mais adequadas. Só que, queridos, um pastor, certa vez eu vi uma mensagem dele, pastor, esqueci agora, da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Ele estimulou a igreja dele a fazer um jejum semanal. E eu queria lhe encorajar também a você reservar um dia da semana. A gente tem construído esse hábito. Reservar um dia da semana, segunda, terça, qual. Separa ali ou uma refeição, ou todas as refeições, aquilo que Deus colocar. Mas eu queria te estimular a você desenvolver esse hábito de ter e de fazer esse jejum semanal. Primeiro porque Jesus espera que os seus discípulos façam, né? Quando jejuardes, assim como Jesus fala assim, quando orardes. Então se Jesus espera que a gente ore, Jesus espera que a gente jejue, então quanto mais a gente fizer isso, ter esse hábito, melhor. E por que nós devemos jejuar semanalmente? Eu coloquei aqui alguns pontos. Primeiro, porque o jejum, como eu falei, nos aproxima de Deus. Não a dieta, o jejum. Segundo, porque o jejum potencializa a minha vida de oração. Quem percebe aqui que quando jejua,
tem mais vontade de orar. Meu irmão, é isso que acontece. Você começa a acordar de madrugada, você já acorda falando com Deus. Enfim, é uma fome de Deus que é impressionante. Uma outra coisa que o jejum, ele vai mortificar a nossa carne. Quantas coisas ainda, quantos hábitos, quantos pensamentos a gente tem que é carne pura. E que o Senhor quer eliminar isso da nossa vida através do jejum. Ah, mas eu simplesmente abandonando, isso não resolve? Não, claro que resolve. O Senhor nos ensina a abandonarmos os maus hábitos, né? Mas algumas coisas, queridos, com o jejum se torna mais rápido e eficiente. Uma outra coisa, o jejum me deixa mais sensível ao Espírito Santo. Você vai dizer assim, pastor, como isso? Não tem uma explicação técnica. É você fazer e você vai experimentar isso. Porque quando eu estou em jejum, quando nós estamos naturalmente, até a palavra de Deus salta algumas verdades que a gente leu ali tantas e tantas vezes e a gente não percebeu. O jejum, ele ativa isso aí também. Outra coisa, ele vai intensificar em nós um desejo ardente de servir a Deus com mais qualidade. Às vezes a pessoa fala assim, vai pregar, aí fala assim, eu vou jejuar para que Deus me dê mais sensibilidade, eu quero fazer as coisas mais segundo a vontade de Deus. Então, muito bom. Tem pessoas que quando vêm participar do Ministério do Louvor, por exemplo, jejua, tem o Ministério de Oração, o pessoal jejua, tem o Kids, às vezes tem um propósito, estão jejuando. Enfim, vários ministérios aqui, a gente faz as coisas na base do jejum. Por quê? Porque quando a gente está em jejum, a probabilidade da gente servir com mais excelência é muito maior. Por quê? Porque a gente está mortificando a carne, porque a gente está sendo sensível à voz do Espírito Santo, porque a gente tem mais fome pela palavra, porque a gente ora com mais intensidade, e naturalmente com tudo isso, não tem como oferecer ao Senhor algo que não seja excelente. Então, uma outra coisa, como eu falei aqui, o jejum, ele vai nos ajudar a liberar a fé. A fé está presa em mim, mas a fé no sentido assim, eu vou ter mais ousadia como homem e mulher de Deus de fé. Como eu falei, o que nos dá vitória sobre o inimigo, queridos, de fato, foi o que Cristo fez ali na cruz do Calvário. Ninguém consegue ter mais vitória porque está jejuando, por causa especificamente do jejum, não. Quem nos dá vitória é Cristo. Tudo que Ele fez ali na cruz do Calvário. Agora, o jejum em si me faz ter mais sensibilidade para crer que Jesus, Ele é suficiente para que eu possa romper toda e qualquer batalha que surja diante da minha vida. Então, o jejum, ele nos dá mais consciência da autoridade que nós temos e que foi nos delegada através do próprio Jesus. Então, queridos, qual é o meu conselho hoje para você? Diante do que você ouviu, como está a sua vida nessa disciplina espiritual? É claro que algumas pessoas não podem fazer por causa de questões de saúde, não podem fazer o jejum total. Mas qual é o jejum que de repente você pode adaptar para a sua vida? Não pense que você vai começar, ou que você deve começar com 40 dias. Comece com um dia. Amanhã. Estabeleça um propósito. Talvez seu propósito seja consagração. Senhor, eu quero me consagrar a Ti. Então amanhã, Senhor, eu vou deixar de comer tal refeição, deixar de comer tal produto. Por exemplo, eu não gosto de fígado. Eu vou dizer, Senhor, eu vou fazer um jejum de fígado. Isso não é jejum, isso é malandragem. Aí você fala assim, eu vou fazer o jejum de manhã, no café da manhã. Você nunca toma café da manhã, aí você vai fazer o jejum? Então, não é jejum. O jejum tem que ser aquilo que... Menino, vamos...
Eu estou espirrador agora, viu? Obrigado, João. O jejum, ele... Até perdi aqui o que eu estava dizendo aqui, meu Deus. Sim, do café da manhã, né? Então, estabeleça aquele que vai mortificar a sua carne. Que sua carne vai sentir falta. Não é o que eu menos gosto. Porque senão não é jejum. Outra coisa. Principalmente para as mulheres. Emagrece. Geralmente emagrece, mas não tem isso como propósito. Por quê? Porque isso não é bíblico. Agora você pode fazer um jejum para emagrecer. Pode fazer um propósito aí, tem o jejum intermitente, come tal hora, toma tal hora. Você pode fazer isso, mas não é espiritual. Então não queira se aproveitar, né? Por causa disso. E queridos, uma outra coisa é, não se ache mais espiritual do que alguém que não pratica. Porque a prova de que você é espiritual é que você não se sente superior a ninguém. Porque está fazendo ou está executando essa disciplina na sua vida. E você que não pratica, está na Bíblia. A Bíblia orienta, Jesus fez, os discípulos fizeram, a igreja primitiva fez, mas você tem a escolha de fazer ou não. Eu entendo que se Jesus espera, na minha interpretação, não ter nunca esse hábito, a não ser que seja por uma questão de saúde, eu tenho isso até como um pecado para mim, porque eu preciso fazer aquilo que Jesus espera que eu faça. Ninguém vai para o inferno porque não fez jejum, assim também como ninguém vai para o inferno porque não evangelizou alguém. O que nos leva ao céu, a presença de Deus, foi o que Jesus Cristo fez na cruz. Mas eu quero ser alguém que vai atender ou vai cumprir as expectativas que Jesus tem na minha vida aqui na terra. Ok? Quarta-feira a gente continua, né? Mas deixo para vocês essa recomendação. Nós não vamos ter especificamente hoje as perguntas, porque a gente vai ter a assembleia aqui agora. Então você que não é membro aqui da nossa igreja, você está liberado depois dessa oração. Mas você que é membro da nossa igreja, você deve permanecer, porque isso faz parte de uma das suas atribuições aqui como membro, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque essas ferramentas são instruções, são presentes que o Senhor nos dá, para que possamos cumprir ainda mais o desejo do nosso coração, que é ter mais intimidade com o Senhor, que é ter mais sensibilidade ao Teu Santo Espírito, e assim podermos tomar as melhores e maiores decisões relacionadas ao Teu reino, Pai. Que os Teus filhos que não praticam, comecem a praticar, e aqueles que praticam, Pai, que continuem crescendo nessa disciplina espiritual, para que assim possam experimentar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bom, queridos, então, vamos ter a nossa assembleia aqui agora, pedir para as pessoas que estiverem mais distantes, se puderem estar aqui mais próximas, se não é membro, fique à vontade.